Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje finalmente a gente vai conversar sobre essa obra maravilhosa da Marion Zimmer Bradley, As Brumas de Avalon. Eu amei essa leitura. Oi Alexandre. Diz oi pro pessoal. Oi, pessoal. Pergunta se tá tudo bem. Tá tudo bem? Você tá bem, filho? Tá? Terminando as férias? É? Logo volta às aulinhas? Sim. Daí tu vai brincar com os teus colegas? Tá bom. Então diz tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Depois dessa participação especial, então, vamos seguir aqui. Pessoal, eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem o vídeo, para vocês se inscreverem se não são inscritos aqui. Eu deixo pro fim e às vezes eu passo batido e não peço. Então, hoje já tô pedindo agora no começo, tá bom? Muito obrigada. Bora conversar sobre essa obra maravilhosa aqui, então. Eu li ano passado, em 2025, esse tijolinho aqui. Aqui são 4 livros que a editora resolveu compilar e fazer numa obra só. Então aqui a gente tem fechadinha a história da Morgana e do Rei Arthur. Depois nós temos outros livros que são da mesma autora e que giram em torno de Avalon e desse mundo. Mas não tem alguma relação assim, no sentido de comentar ou de ser algum... tem a história que veio antes, né, que vai falar sobre Atlântida, e tem algumas histórias depois, mas sobre a história da Morgana e do Rei Arthur e essa Lancelot e essa turma toda que a gente conhece, tá fechadinho aqui, tá bom? Então aqui nós vamos ter, para quem não sabe, a gente vai ter nas Brumas de Avalon uma história de cavalaria, a história do Rei Arthur, narrada pelas mulheres, pelas personagens femininas dessa história. Então aqui a gente vai ter a Morgana, a Vivienne, a Igraine, a Guinevere, contando sobre um ponto de vista delas do que está acontecendo em relação à construção de Camelot. Oi, filho. E o que ela fez aqui foi simplesmente incrível. Eu achei maravilhoso, porque como a gente tem o ponto de vista feminino dessa história, a gente vai ter muita intensidade, muitos sentimentos muito intensos mesmo dessas mulheres, e a gente vai ter com muita intensidade também essa rivalidade, essa dualidade religiosa, que a gente vai ter a parte cristã através da Guinevere, que é a esposa do Rei Arthur, e a gente vai ter essa parte mais mística, mais antiga da deusa através da Morgana. Tem várias coisas assim que eu pontuei porque eu acho muito interessante para falar sobre, e eu confesso que eu assisti vários vídeos de diversos influenciadores que falaram sobre esse livro, mas tem coisas que eu quero pontuar que eu não vi sendo faladas em nenhum vídeo, porque eu não quero ficar trazendo mais do mesmo também. Então, uma das coisas que todo mundo fala e que é necessário falar é essa questão justamente da religião, né? A gente tá aqui, essa história se passa entre o século V e o século VI da nossa era, quando os romanos já invadiram e já tomaram conta de uma parte da Bretanha, e o Rei Arthur, inclusive, é descendente do Pendragon, que era um dos últimos reis que ainda não era romano. Então, o que a gente vai ter aqui, basicamente, é essa questão da ascensão do cristianismo na Bretanha. A gente vai ter a questão da negação desses cultos mais antigos
em prol desse cristianismo, porque agora na Bretanha a gente está tendo um rei que é romano, né? E esse rei tá muito doente e a gente vai ter uma reunião dos vassalos desse rei, dos grandes guerreiros dele, para que o substituam. E o favorito é o Uther Pendragon, que não é romano, né? Como eu já falei, que é um dos últimos representantes dessa velha religião. E a gente vai ter aqui a questão das mulheres, que já vai começar com a Igraine, que foi dada num casamento muito nova pro pai da Morgana, né? Com que ela se casou e acabou tendo a Morgana. E ela vai ser chamada pelo Merlin e pela Vivienne, que é a sua irmã mais velha e sacerdotisa de Avalon, onde vão dizer pra ela assim que, tipo, tá na hora dela casar de novo, porque ela tem esse sangue antigo, que é o mesmo do Pendragon, e que ela tem que ser a nova mulher dele, porque ela tem que gerar esse novo herdeiro de Avalon. A gente vai ter em tudo isso uma questão de uma revolta muito grande da Igraine por estar sendo usada só para casamento, para gerar filhos para Avalon e não sendo levada em conta como mulher, nem como sacerdotisa, nem como, porque ela não foi. E daí a gente vai ter essa visão da religião celta, onde eles vão dizer que cada pessoa tem a sua função. No caso, a Igraine, ela vai ser a mãe da futura sacerdotisa, que é a Morgana, e a mãe do futuro grande rei que vai unir a Bretanha, que é o Arthur. A Vivienne, que é a sacerdotisa, chefe dessa religião de Avalon. O Merlin, que é um druida muito antigo já e muito respeitado. E a ideia deles é fazer uma corte que respeite a essas religiões e que não se sobreponha, que mantenha, que deixe com que essas religiões todas existam. E a gente vai ver que isso já não vai acontecer a partir do momento em que o Arthur casa com a Guinevere, que é uma cristã. O pai dela era romano, então ela foi criada num convento e ela tem todas essas convicções religiosas, né, cristãs. E a gente vai ter o livro todo essa guerra, essa dualidade religiosa representada principalmente pela Guinevere e pela Morgana. Mas a gente vai entender que a autora está fazendo assim, todo mundo que está lendo, ela está fazendo a gente pensar que nenhuma religião, que nenhum radicalismo é sã. Qualquer radicalismo, ele é ruim, ele faz mal. A gente vai ter aqui a questão da Morgana, que vai ser uma sacerdotisa aí que está envolta naquela cultura, onde ela vai ser dada para alguém num ritual, que ela não sabe quem. E a história só degringola, embora tenha sido narrado de uma forma tão linda, esse ritual, ele vai gerar o caos na história. Coisa muito interessante que ela traz é esse diálogo entre druidas e padres. No início, enquanto Merlin ainda conseguia ter uma relação com um desses padres que tinham chegado, né? Porque uma questão muito forte aqui vai ser essa, de que quando os romanos chegaram, eles tomaram uma terra muito próxima a Avalon e construíram ali uma abadia. E
não só a questão do local ser muito próximo para demonstrar essa disputa de poder, mas no começo eles conseguiam conversar. E a gente vai vendo que com o passar do tempo, a Igreja Católica se tornando essa principal religião da Bretanha, a gente vai vendo todo esse preconceito que ela vai trazendo e que ela vai jogando em cima dessa outra religião. Porém, no começo, a conversa entre eles é muito interessante, porque o que o Merlin, a partir desse momento, vai começar a defender é que não importa o nome que se dá ao deus ou à deusa, o respeito é o mesmo, porque eles estão regendo os humanos. E aqui ele vai trazer também um pensamento que eu achei muito importante, muito interessante, que é o pensamento de que o mundo muda conforme a crença dos homens. Por isso, Avalon vai sendo tomado pelas brumas e Avalon vai se distanciando cada vez mais do mundo, justamente porque os homens estão deixando de acreditar em Avalon e no que ela representava, sabe? Eu achei muito interessante, porque o Deus que vai tomando conta, que vai trazendo inclusive esse medo, essa opressão, é o Deus que diz que a deusa não existe. A gente vai vendo no decorrer dessa obra justamente isso, sabe? Esse masculino tomando conta e o feminino sendo apagado, não se apagando. Ficou muito interessante de ler. Essa aceitação das mudanças no mundo através da crença da humanidade, sabe? Eu achei fantástico e muito bem escrita, sabe? Embora aqui a gente tenha toda essa representação através de personagens dessa história que está sendo contada, fica muito nítido e muito palpável, assim, pra gente entender, sabe? Essa questão da mudança. A gente tinha, no início da história aqui, as fogueiras de Beltane, que eram os locais do ritual da sexualidade e da fertilidade, que era um ritual feito num momento num momento do plantio, para que depois aquela plantação rendesse os frutos. E tudo isso nessa religião antiga era muito vinculado à sexualidade, por tratar-se de uma deusa. Era ela quem vinha dar a fertilidade para o campo, para que houvesse uma colheita boa, para que sustentasse aquela população por mais um ano. A gente vai ter aqui uma relação muito complicada, principalmente entre esses 4 personagens, que é o Arthur, Lancelot, Guinevere e Morgana. A gente tem aqui aqueles amores platônicos, aqueles amores que são obrigatoriamente consumados e aqueles amores que ficam só no sonho, só na vontade, digamos assim. Mas é muito legal de ver. Durante o decorrer da história, a gente vai ver assim diversas atitudes muito egoístas. A gente vai ver assim uma hipocrisia muito grande nos personagens e em todos, tá? É a natureza humana sendo descrita mesmo. A gente vai ter a Guinevere o tempo todo falando mal da igreja, da religião antiga, chamando de demônios e desfazendo, mas, porém, todavia, em certo ponto, quando seria útil para ela que ela utilizasse um desses rituais, ela fala que se a Morgana não ajudar ela em determinada situação, ela iria para uma fogueira de Beltane, que é uma coisa que ela fala mal e critica o tempo todo. A gente vai ter diversas atitudes dela, assim como
cristã e querendo se bancar a santa ou se contradizendo, sabe? Assim como a gente vai ter a Morgana, que vai entender em determinado momento que o fanatismo religioso dela, ou que essa cegueira religiosa, digamos assim, fez com que ela tivesse atitudes que ela não deveria ter tido, e ela se afasta dessa religião. Da mesma maneira, a gente vai ver ela botar toda essa culpa que ela sente por ela ter se afastado, botar essa culpa em outra pessoa e fazer tudo da pior maneira possível. Filho, com licença, amor. Eu quero botar essa caixa de dinossauro. Tá, só um minutinho. Só um minutinho, a mãe já vem. A gente vai ver ela querendo tirar toda essa culpa que ela sente e botando essa culpa em outra pessoa. Em determinado momento aqui a gente vai ter também a Morgana lendo sobre Jesus. E a Morgana vai dizer assim que ele não seria uma pessoa difícil de seguir. Mas a crítica vem no sentido de que ele não está sendo bem representado, suas ideias não estão sendo bem representadas em relação aos padres que estão tomando conta da igreja nesse momento. A gente vai ter essa questão muito forte, assim, do ódio contra o diferente, é um ódio mesmo, por várias cenas, assim, em vários momentos a gente vê a Guinevere odiando as pessoas que são dessa outra religião. Ela vai odiar a Morgana, e esse ódio começa antes mesmo dela saber, assim, o motivo que ela realmente teria para odiar a Morgana. Outra coisa que me marcou muito, assim, foi essa relação de amor e ódio da Morgana e da Guinevere, porque elas têm essa coisa que elas são cunhadas e que elas deveriam ser mais próximas, mas que às vezes elas falam até da admiração que uma tem pela outra, mas também vem essa inveja, vem esse ciúme, vem esse sentimento ruim, sabe? Junto assim, que elas acabam se odiando. E no meio dessa relação feminina, que já não é fácil, ainda tem essa questão das representações, sabe? Mas eu queria dizer para vocês que é um livro que eu achei maravilhoso. Eu não tô dando spoiler da história em si, eu tô falando mais sobre esses pontos que chamaram mais a minha atenção. E espero que tenha aguçado em vocês a vontade de ler esse livro, porque esse livro aqui é muito bom, eu devorei ele, assim, eu comecei a ler e eu não conseguia parar, esse aqui eu não conseguia parar, ele foi um vira-página pra mim. E além de todas essas questões que eu trouxe, tem a história em si da cavalaria, e a gente vai ter mais contato com esses outros personagens, né? Mas é um livro que eu acho, assim, de mulher, escrito para mulher, sabe? A minha percepção, ao menos, foi essa. De que é uma mulher contando para nós a história de outras mulheres, para que a gente tenha esse momento de... Não é só lazer, porque aqui a gente ama, a gente odeia, a gente tem diversas sensações enquanto tá lendo. Mas que vale super a pena, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por me acompanharem nesse vídeo, que ficou um pouquinho longo, me desculpem. Mas eu queria trazer essas pontuações que eu percebi que foram as minhas percepções, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.